venho à tribuna nesta terça-feira, primeiro para lembrar que faltam somente 3 dias. Faltam 3 dias para termos no Brasil a maior paralisação de todos os tempos. Já avisei ontem e repito hoje, não vá para o aeroporto no dia 28. Dia 28, os aviões já decidiram a Assembleia por parte dos aeroviários que não vai ter voo. Os motoristas de caminhão, de ônibus, também estão na mesma linha. Hoje conversei com um grupo deles aqui. Conversei com os ferroviários, com os metroviários, com os professores, com os servidores públicos. A palavra de ordem, paralisação de um dia que vai repercutir nas nossas vidas. Quem sabe para a geração presente e até para a geração futura. Por que essa paralisação? Por que a greve geral? Contra as 2 reformas, a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Senador Davi, eu tive hoje pela manhã, às 10 horas, no Encontro Nacional dos Vereadores, mais de 1000 vereadores, lá na CNTC, no seu Encontro Nacional de Vereadores de todo o Brasil. E falei sobre as 2 reformas. E senti a energia que vinha daquele plenário. Dizia que eu tinha já registrado mais de 1000 cartas, moções de apoio aprovada nas câmaras de vereadores, e deve chegar a 3.000 naquilo que nós desenvolvemos. 1000 foi no último mês só. E que, para mim, foi importante perceber que não era desse ou daquele partido. Todos os vereadores assinavam e o prefeito da cidade também assinava, porque sabe o impacto negativo da reforma na própria economia do município. Eu fiz um apelo a eles que colaborassem para que a greve fosse um sucesso em cada município. Senti pelas palmas no plenário, senti pelo carinho na hora do abraço, das fotos, que me atrasaram, inclusive, para chegar na Comissão de Educação, onde votamos o seu projeto, senador, projeto brilhante, senadora Fátima Bezerra. Eu tenho orgulho de dizer que fui relator desta matéria, que vai colaborar muito para a formação, para a educação, o hábito da leitura, como disseram lá alguns senadores. Mas, enfim, eu quero cumprimentar esse evento. Senador Paim, me permita, de forma muito breve, primeiro, agradecer a Vossa Excelência pelo importante trabalho que fez como relator. Estamos aqui falando do projeto de lei 212, 2016, de minha autoria, que foi aprovado hoje na Comissão de Educação. Então, primeiro, agradecer a você pelo belo relatório que fez. Segundo, também aqui estender meus cumprimentos à Comissão de Educação como um todo, que de maneira... foi elogiada por unanimidade. Pois lá, é, senador Anastasia, a senadora Simone Tebet, Teomário, a senadora Regina Souza... Senadora Ana Amélia, diga-se também. Pois é, a senadora Lídice e Vossa Excelência na condição exatamente de relator, ou seja, aprovado por unanimidade. E, de fato, senador Paim, dizer da nossa alegria, porque esse projeto ele é paradigmático. Por quê? Porque ele se insere em dar ao Brasil o primeiro marco regulatório para promover o acesso ao livro, à leitura, à escrita, à literatura e à biblioteca no Brasil, na medida em que o projeto cria a política, institui a Política Nacional da Leitura e da Escrita como uma estratégia para promover exatamente isso, o livro, a leitura, a escrita, a literatura e a biblioteca. De que forma? Através da parceria, o governo federal, através dos Ministérios da Educação e da Cultura, em parceria com estados, municípios e Distrito Federal, em parceria com a sociedade civil e em parceria também com toda a cadeia produtiva do livro. Ainda acrescenta a Vossa Excelência. Vossa Excelência, por exemplo, no seu relatório, destacou um aspecto muito importante do projeto de lei,
que é o fato dele estar sintonizado com o Plano Nacional de Educação, está sintonizado com o Plano Nacional de Cultura e, naturalmente, com o Plano Plurianual. Ou seja, na verdade, o projeto de lei, ao instituir a Política Nacional da Leitura e da Escrita, ele vem com o sentido de fomentar o fortalecimento do livro, da leitura e da biblioteca, incentivando o debate e a criação e a implementação dos planos municipais de cultura, dos planos estaduais de cultura, promover, por exemplo, senador Paim, a política de agentes de leitura, de mediadores de leitura. Então, eu encerro aqui dizendo, né, da minha alegria, e fico feliz de Vossa Excelência ter sido o relator, Vossa Excelência que vem de um Estado que tem uma tradição muito forte no campo cultural, não só pelo acervo que tem do ponto de vista da escrita, da poesia, né? Nós estamos falando de uma terra de grandes escritores e o Rio Grande do Sul também, porque é um estado muito protagonista no campo das feiras, é um dos estados que realiza uma das feiras mais tradicionais em promoção do livro no Brasil. Muito bem, senadora, eu tenho alegria, Vossa Excelência que lembrou da Feira do Livro. Eu, há cerca de 20 anos, todo ano eu lanço um livro na Feira do Livro de Porto Alegre, e, de fato, é uma das maiores, eu diria quase desse continente, mas das maiores do mundo, pela presença de escritores, autores, poetas, artistas, e, com certeza, nesse ano falaremos do seu projeto lá. Mas eu quero, para concluir essa parte, senhor presidente, agradecer muito o Gils, que é o presidente dessa entidade que congrega vereadores e vereadoras de todo o país, pelo convite que me fez. Eu participei da abertura dos trabalhos fazendo a palestra sobre a Previdência e a questão contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, e já chamando para a greve geral. Lembrando que amanhã é quarta, e depois da manhã é quinta, e sexta-feira o Brasil vai parar contra essas duas propostas. Senador Ludberg, senador Paulo Paim, justamente falando sobre esse tema, que, veja bem, hoje, inclusive, eu fiz um pronunciamento aqui, teve senador que disse, puxa, vocês querem incendiar o país? Não é nada disso. O direito de greve é um direito sagrado do trabalhador. Quem está incendiando o país é eles, com esse São absurdo. eles. Não, e é um direito sagrado dos trabalhadores. O que vai haver na próxima sexta-feira é um movimento muito bonito. As lideranças sindicais que eu tenho falado, senadora Fátima Bezerra, dizem o seguinte, é a maior greve nos últimos 30 anos, na verdade 29, porque nós tivemos uma grande greve em 1988. E é uma greve que o povo brasileiro vai deixar claro o seguinte, nós não aceitamos a retirada de direitos, não aceitamos essa reforma da Previdência e essa reforma trabalhista. Eu acho que é uma greve que vai ser muito forte nas grandes cidades e nas pequenas cidades também, porque o tema da Previdência Rural atingiu muito as pequenas cidades brasileiras, mas eu acho que é um momento, esse governo vai balançar. As pessoas, a popularidade desse presidente ilegítimo, Michel Temer, é de 5% só. 95% são contra, 5% só apoiam esse governo. Quando verem a mobilização massiva do povo brasileiro, eu acho que esse governo se esgota. Eles estão tentando segurar, porque você sabe que um governo fruto de um golpe, senador Paulo Paim, eles não precisam dar satisfação ao povo. Eles têm que dar satisfação ao grande capital, ao mercado. E eles estão se segurando por um motivo só, porque eles estão completamente desmoralizados. É porque eles estão prometendo as reformas contra o povo, a previdenciária e a trabalhista. Quando ficar claro que eles não vão aprovar essas reformas, esse governo cai, esse governo não se sustenta, é um governo muito frágil. Então, eu, sinceramente, eu acho que essa greve da próxima sexta-feira pode ser uma greve tão forte, tão bonita, que derrube o governo Temer, comece a derrubar o governo do Temer. Eu vejo esse sentimento aqui. Ontem, a bancada do PSB tomou uma decisão, e olha que o PSB tem ministro da Minas e Energia, tomou uma decisão
Estava hoje aqui a senadora Lídice, muito emocionada, o senador Capiberibe, são dois guerreiros que sempre estiveram no lado certo, mas tirou uma decisão que não vota na reforma previdenciária, não vota na reforma trabalhista. E eu começo a ver o seguinte, senador Paulo Paim, tem muita gente fazendo cálculo político, é muito deputado fazendo cálculo político, senador, tem gente que começa a perceber. Quem ficar colado nesse governo do Temer até o final e votar nessa reforma da Previdência, não se elege nunca mais a nada. Então, eu encerro aqui minha parte, dizendo para as pessoas que estão nos escutando, nada é tão importante essa semana quanto participar desse grande movimento popular, dessa greve geral. Essa greve geral vai derrotar, por uma vez de todas, essa reforma da Previdência criminosa contra os trabalhadores. Tá? Parabéns a Vossa Excelência, que é um dos maiores lutadores dessa causa. Deixa eu só cumprimentar a Vossa Excelência, porque Vossa Excelência sabe que eu tenho uma visão pluripartidária e faço isso com uma enorme satisfação. Lá no encontro de vereadores, senador Lindbergh, quando eu anunciei, eu falando, porque não sou do PSB, que eu queria uma salva de palma para o PSB, por ter decidido, por unanimidade, votar contra as duas reformas, superou a minha expectativa a reação do plenário. E eu digo, tomara que esse exemplo se siga também nos outros partidos. Bela lembrança de Vossa Excelência. Senador, me associar ao senador Lindbergh. O que nós estamos vendo é exatamente isso, é um sentimento de indignação se espalhando, senador Teomário, pelo país afora, de norte a sul desse país. Na verdade, a sociedade está entendendo claramente que o momento exige muita união, o momento exige muita unidade, porque a sociedade está vendo que o que está em jogo são direitos sagrados, inscritos na Constituição, tanto os direitos do ponto de vista sociais, como os direitos do ponto de vista trabalhista. Veja bem, a Câmara dos Deputados, a base que dá sustentação ao governo ilegítimo que está aí, insiste em aprovar uma reforma trabalhista que fere a dignidade do povo trabalhador desse país. Então, eu vou dizer uma coisa, senador Lindbergh, eu cheguei de Natal hoje, não é só na capital, não. Na capital, é na cidade média, é na cidade pequena, não é só o Nordeste, não, são todas as regiões. Nós estamos vendo um movimento de mobilização crescente. Concluo dizendo ainda, senador Paim, um movimento, inclusive, apartidário. Vossa Excelência está percebendo isso. Suprapartidário. Suprapartidário. E até ecumênico, porque todo o setor e das igrejas estão se somando nessa caminhada. Exatamente, ou seja, são cidadãos suprapartidários, são cidadãos apartidários, se somando aos sindicatos, às centrais, às organizações não governamentais, às igrejas. As igrejas, que coisa bonita, né? As igrejas pregando o bom evangelho, né? Ou seja, a Igreja do Brasil, inspirada no nosso Santo Papa, dialogando com a comunidade brasileira por entender claramente que essas reformas ferem a dignidade do povo brasileiro naquilo que eles têm de lutar pelo direito à cidadania. O arcebispo lá do meu estado, Dom Jaime, fez a sua mensagem à Paraíba. Diga. O arcebispo da Paraíba, o de Olinda e Recife, e hoje o de Maringá, o de Natal Uberaba, também, Curitiba, Dom Jaime. Não, ou seja, é a igreja participando, repito, desse momento evangelizador mesmo, porque pregar o evangelho, como Jesus pregava, à luz de defender a justiça contra a fome, de defender a liberdade, de defender o direito de cidadania do nosso povo. Então, a igreja não poderia, de maneira nenhuma, jamais se omitir num momento tão grave quanto esse. Então, senador Paim, eu penso que o senador Lindbergh tem razão. Nós estamos caminhando, e essa é a nossa expectativa, para um dos movimentos de cunho popular mais forte que o país vivenciou nessas últimas décadas. O povo, da criança ao jovem, ao idoso, repito, vai ser um movimento muito forte, muito amplo, que nós vamos ver nas ruas, praças
e avenidas desse país nessa próxima sexta-feira, como mais um passo fundamental para barrar essas reformas. Tudo bem. Senador Telmag Mota, que me pediu uma parte também. Senador Paulo Paim, primeiro eu queria... Essa casa, as pessoas aqui, sempre eu digo, quando você chega aqui, você se identifica com algum tipo de projeto nacional do seu estado. E essa casa aqui, quando fala qualquer coisa com relação ao trabalhador, tem que lembrar de Paulo Paim. Paulo Paim tem uma defesa, né? Acho que até platônica, né? Do povo trabalhador. E o que é interessante, Vossa Excelência, é que Vossa Excelência é uniforme. Eu sempre digo que Vossa Excelência, o que fala nessas tribunas, que muito vem para a tribuna aí, porque quando vê uma luz já sai gritando aí, que é para poder aparecer na TV. Vossa Excelência não. O que fala na tribuna, Vossa Excelência fala nos bastidores, fala numa reunião fechada, falando o que é que seja. Vossa Excelência tem um defensor padrão do trabalhador brasileiro. Então, Vossa Excelência tem autoridade para isso, como também aqui, antes de estender um pouco, antes que Fátima saia, que eu não quero que ela saia agora, porque Fátima também, assim como Cristóvão, tem a cara da educação. E hoje eu tive a honra, por você ser assim, Fátima, e pelo carinho que eu tenho por você, pela mulher guerreira que você é nessa casa e representa muito bem a terra do meu avô, deixa eu te falar uma coisa para ti. Hoje tinha um projeto teu na educação, que eu corri para lá para votar o teu projeto, porque eu achava da maior importância você criando a inclusão, né, das pessoas portadoras de deficiência, daquelas pessoas marginalizadas, que é na leitura. Quero lhe parabenizar. A Política Nacional da Leitura e da Escrita, inclusive, o senador Paim foi o nosso relator. Os dois. Já fizemos um registro aqui, exatamente, e fiz aqui um registro também agradecendo o seu empenho, a sua participação, senador Telmário. Telmário, deixa eu só dizer, continua com você, que eu fui convidado pelo PTB para fazer uma palestra sobre reforma da Previdência Trabalhista. Fui lá e fui muito bem recebido. PTB é o seu partido. Muito obrigado, muito obrigado. O PTB nasceu aqui no Rio Grande do Sul. Encontro Nacional aqui em Brasília. O PTB nasceu no anseio do povo do Rio Grande do Sul, na bandeira do Rio Grande do Sul, porque Vossa Excelência tem até a cara do PTB, como fica o filme do PT. Mas eu queria, andando rápido nessa nossa parte, dizer que Vossa Excelência, com esse sentimento, Vossa Excelência insistiu que antes de votar uma reforma previdenciária, da Previdência, teria que se fazer uma análise mais profunda. E Vossa Excelência, uma andorinha sozinha, porque no início aqui Vossa Excelência era uma andorinha só. Falando em CPI, parecia que isso não ia ter corpo. Mas a experiência, a pertinência, o homem proativo que foi a Vossa Excelência, de atitude, conseguiu a CPI. E eu tenho a honra de participar com Vossa Excelência da CPI, que amanhã vamos instalar ela com o presidente, com o relator. Às 15 horas, na sala 15. E eu não tenho nenhuma dúvida que Vossa Excelência vai dar mais tempo para nós aqui. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que essa CPI da Previdência, ela vai abrir essa caixa preta tão esperada. Nós vamos chegar a uma conclusão de que quem é culpado disso? Porque a Previdência realmente, se é que a Previdência hoje está deficitária, se é que ela amanhã não suporta mais alguns anos, então não vamos sair dali de uma CPI dessa, vamos investigar, né, se realmente o formato da Previdência hoje, ela pode quebrar a Previdência ou se a sonegação é quem está quebrando a nossa Previdência. Então, não tem nenhuma dúvida que, como membro daquela casa, dessa CPI, nós vamos a fundo. Não é uma CPIzinha de negociata, não. É uma CPI para ficar transparente, né? Para o povo realmente saber o que está acontecendo. Então, as grandes empresas que se cuidem, que nós vamos saber quem está devendo a Previdência e nós vamos divulgar. E nós vamos divulgar isso. E, só concluindo, sem nenhuma dúvida, quando hoje a população está unânime, está unificada, como diz o caboclo, de cabo a rabo, né? Quando se fala na reforma trabalhista, o povo não quer. Quando se fala na Previdência, reforma previdenciária, senador Limberg, o povo não quer. Quando se fala na abuso de autoridade, aí é que o povo não quer. E esse Congresso perdeu a credencial
de fazer essas reformas. São reformas profundas que mexem com a vida do povo brasileiro, mexem com a vida do trabalhador, mexem com a vida de quem tem compromisso, de quem cumpre com as suas obrigações. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que dia 28 vai ser realmente uma grande resposta a essas 3 vidas. Eu sempre digo assim, eu posso ser até da base, eu fui vereador. Quando eu era vereador, eu parava as obras do prefeito. E muitas vezes eu fui da base, por exemplo, da própria presidente Dilma e dizia que não gostava. E hoje, no PTB, me estou muito à vontade de dizer que essas 3 reformas, no formato que está aí, eu tenho horror. E eu vou estar dia 28 no meu carro de som, junto com o povo do meu estado, dizendo não a essas atitudes. E quero aqui só concluir a minha fala, falou já em coisas que é ruim para o povo, mas que nós estamos nos colocando como advogado de defesa do povo. Eu quero lembrar do meu estado de Roraima. Só rapidinho. O estado de Roraima, quando eu vim para cá, meu senador, presidente, o meu estado de Roraima, quando eu vim para cá, eu trouxe na mala 3 grandes preocupações. Roraima, que foi o maior exportador de carne bovina, de minério, de madeira do norte, o estado estava no contra-cheque, está ainda no contra-cheque, mas tinha 4 grandes gargalos. Um gargalo era um parque do Lavrado, mais uma área de preservação colocada pelo Grupo do Mal, e eu conversei com o presidente Lula, o Lula me ajudou nisso, junto com a presidente Dilma. A Dilma foi muito importante, foi 2 vezes no meu estado comigo, tenho essa dívida grande com ela, e nós tiramos a questão do parque do Lavrado. A outra questão foi hoje, a febre aftosa. Eu queria aqui fazer uma justiça à senadora Cátia Abreu, que não está aqui, mas Cátia Abreu foi muito importante, junto, inclusive, com a presidente Dilma, na casa da Cátia Abreu, em Tocantins, discutimos esse aspecto da febre aftosa e hoje Roraima está livre da febre aftosa. Lamento que Amapá não esteja aí nem Manaus, mas vai sair, se Deus quiser. Então, foi feito um trabalho árduo, um trabalho de compromisso do governo federal, com o governo estadual. Nós colocamos recursos e, em nome de todos os técnicos da ADER, do Vicente, que é o presidente, eu quero parabenizar o corpo técnico da ADER, que é um órgão de defesa animal do meu estado, pelo sucesso. Então, Roraima hoje pode, tranquilamente, todo mundo que está ouvindo esse Brasil, pode investir na pecuária de Roraima, porque Roraima está livre da febre aftosa. Então, de 4 amarras, gargalos que Roraima tinha, 2, graças a Deus, já eliminamos. A outra questão da mosca da carambola, nós estamos trabalhando arduamente para controlar, e depois a questão energética. Quero parabenizar a Vossa Excelência. Muito obrigado. Tudo bem, senador Tamari Mota. Senhor presidente, eu vou também para os finalmente, agradecendo-os a parte de todos os senadores, que às vezes vir à tribuna não é só falar, é falar, mas também ouvir. Porque as contribuições que você deu, Lidberg, a senadora Fátima deu, o senador Tamari deu, o senador que está presente, o Davi também deu, o Romário, elogiei aqui o teu partido, o PSB, pela decisão que tomou, né, de não votar nessa reforma da Previdência Trabalhista, só enaltecem, só dão mais brilho, digamos, ao trabalho de todos nós. E eu queria fazer aqui uma outra fala bem rápida, de 1 minuto, dizendo, senador Davi, que tivemos hoje, senadores, uma reunião com o líder do PMDB, senador Renan Calheiros. Levamos a ele, senador Lidberg, senadora Fátima, mais de 100 entidades, todas centrais, confederações, associações, e a fala do líder do PMDB lá foi uma fala duríssima em relação às 2 reformas, inclusive em relação à terceirização. Deixou muito claro que, se depender dele, essas reformas não passam aqui. E a senadora Cátia Abreu, que estava também presente, foi mais além, que nós temos que reverter aqui no plenário essa questão da terceirização. Pelo que me passa pela cabeça nesse momento, PDT já decidiu que não vota, PSB não vota, PTB tudo indica que não vota, PCdoB não vota, Rede não vota, PSOL não vota. Tudo lembrando aqui aquilo que já declararam abertamente. Sinto que o PMDB, nós, em torno de 10 senadores, não votarão nessa reforma, inclusive uns que me autorizaram a dizer hoje pela manhã, que ali eu estava fazendo uma gravação pela internet, Valdir Raup, pode dizer aí que eu não voto nessa reforma de jeito nenhum. Pode assinalar meu voto, e ele entrou em rede a nível nacional. Se eu conheço esse Senado há um bom tempo, essa reforma não vai passar aqui. E a reforma trabalhista, por tudo que já ouvi, ou faz uma mudança radical, e vamos discutir os detalhes de algum ajuste na CLT, ou ela também não passa.
O governo Temer está atirando contra o povo brasileiro e o escudo do povo brasileiro somos nós. Os senadores e senadoras somos o escudo do nosso povo. Nós não podemos permitir que uma história de vida de homens e mulheres que se dedicaram a escrever uma legislação trabalhista, como a nossa CLT, seja rasgada do dia para a noite. A Previdência tem 92 anos. Como é que tu vai entregar de graça? De graça não é, né? Para o sistema financeiro, de graça não é. Quem entrega uma reforma dessa para o sistema financeiro está levando propina. Não quero saber quem é. Está levando propina. Ninguém é maluco. Vai entregar o seu mandato de graça? Está levando propina. O mínimo estão dizendo esses banqueiros, olha, vota do meu lado, que tu não te preocupa mais, pro resto da tua vida, tu vai, como diz lá no Sul, tu vai enricar. Tu não vai ter problema nenhum mais de fazer campanha. Mas só dinheiro não ganha campanha, pessoal. Campanha você ganha defendendo causas. Quem não defende causas não chega, pessoal. Senador Davi, deixa eu contar assim um minuto. Tinha um parlamentar no Rio Grande do Sul que ele botou outdoor em todas as cidades. Ele cobriu todos os postes do meu estado com o seu cartaz. Fez 10 mil votos. Ninguém se elegia para deputado, que ele era deputado federal. Ninguém se elegia com menos de 60 mil votos. Ele fez 10 mil votos. Gastou milhões e milhões e milhões. Então, o povo brasileiro não é bobo, não é idiota, e ele vai acompanhar o voto de cada um. Você que está traindo o povo, acha que o povo não vai lembrar na hora de votar? Como é que vai votar em traidor? O que fez e o que aconteceu com Judas. Judas traiu, deu aquele beijo em Jesus Cristo e ele mesmo depois se suicidou. Então, eu quero encerrar, senhor presidente, só dizendo isso. Aqueles que acham que vão levar para o céu quando morrerem, os jatinhos, quem sabe, né? Os iates, os bilhões que eles têm, quem sabe centenas de fazendas, não cabe. Diz a história que caixão não tem gaveta. É isso, né? Parece que é isso. O Zezinho me ajudou aqui. Não vai, nem que tivesse gaveta não cabe. Faça o bem sem olhar quem, isso sim que vai te fazer bem. Vai dar energia para ti, para os teus filhos, para a tua família, para os teus amigos, para o povo que vota em você, para o povo gaúcho, aqui no meu caso, para o povo brasileiro, para o povo do Rio de Janeiro, para o povo de cada estado e de cada um dos senhores. Eu faço um apelo mesmo a cada senador e cada deputado para que não vote nessas reformas. Eu não tenho pagado. Vim de Goiás, nesta quinta-feira eu estou em Minas Gerais, e na sexta eu estarei dando a minha contribuição para a grande paralisação geral que vai acontecer no nosso país. Eu estou muito animado que essas duas reformas não passarão. Aqui no Senado, lá na Câmara eu já não entendo mais nada. Aquilo lá virou uma lambança. O cara num dia bota um requerimento, perde, no outro dia ele bota o mesmo requerimento a votar. Desarquivou o projeto da terceirização, que estava arquivado de 98, que o ex-presidente Lula mandou arquivar e pediu para recolher para o Executivo, não mandaram e desarquivaram, de medo de enfrentar o debate aqui. Eduardo Cunha. Acho que pegou a herança do Eduardo Cunha, né? Filhote. Que ponto nós chegamos? Por isso, senador, eu concluo aqui agora, que o meu pronunciamento mesmo, que eu ia fazer, devido aos apartes, que eu agradeço muito aos apartes, eu vou fazer amanhã, o pronunciamento é um projeto de nação para o país. Era isso, obrigado, presidente.